Daí, pessoal, mais uma resolução. Em um grupo de 10 pessoas, o livro A foi lido por 5 pessoas e o livro B foi lido por 4 pessoas. Sobre esse grupo, considere as afirmativas a seguir. Primeira, nenhuma pessoa leu os 2 livros. Segunda, pelo menos uma pessoa leu os 2 livros. Terceira, pelo menos uma pessoa não leu nenhum dos 2 livros. Pode-se afirmar corretamente apenas o que está em. Bom, então aí eu tenho uma situação de leitura de 2 livros por 10 pessoas e preciso verificar qual das alternativas podem ser afirmadas a respeito dessa situação. Para ajudar nessa resolução, eu vou acrescentar aqui uma figura com o espaço para fazer a contraposição ou fazer a análise de cada uma das alternativas. Então vou colocar uma figura aí com 3 situações. Vou colocar aqui, ó. Tá aí. Então a primeira figura para analisar a afirmação 1, a segunda para 2 e a terceira para 3. Então na figura 1 está dizendo que nenhuma pessoa leu os 2 livros. Está me garantindo isso. Será que isso pode acontecer o contrário? Uma pessoa pode ler os 2 livros? Vamos supor que eu coloque aqui que uma pessoa leu os 2 livros. Se uma pessoa leu os 2 livros, e aí pensa que aqui é o livro A e aqui é o livro B. E aqui é nenhum deles, ó, nenhum. Então uma pessoa leu os 2 livros, tá? Não pode acontecer isso porque está me dizendo na 1 que nenhuma pessoa leu os 2 livros. Se essa pessoa ela leu os 2 livros e o livro A foi lido por 5 pessoas, então o livro A foi lido por 5 pessoas, o livro B foi lido por 4 pessoas e o total são 10 pessoas. Então olha só, eu tenho aqui uma pessoa que leu os 2 livros, que de acordo com a afirmativa 1 isso não pode acontecer. No livro A são 5 pessoas, então eu coloco 4 aqui. No livro B são 4 pessoas, eu coloco 3 aqui. E aí eu tenho, ó, 4 pessoas para o B, 5 pessoas para o A, tá tudo ok. Só claro, né, como são 10 pessoas, eu preciso completar aqui que nenhuma delas que não leu nenhum dos livros, aqui tem 5, tem 8, 2 pessoas, olha só, para completar as 10. 2 pessoas não leram nenhum dos 2 livros, né? Então, eu tenho aí uma situação, um contraponto, né? Eu tenho um exemplo de que isso nem sempre acontece. Pode acontecer de nenhuma pessoa ler os 2 livros? Talvez sim, mas eu não posso afirmar isso com certeza, porque aqui eu estou garantindo que uma pessoa leu e fechou ali as 10. Eu posso até colocar uma coisa, eu posso colocar aqui, ó, 2 pessoas. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. O livro A foi lido por 5 pessoas, o livro B foi lido por 4 pessoas e o total é 10. E aí eu vou pensar assim, ó, que é o livro A, que é o livro B. Eu posso colocar até 2 pessoas, 3 pessoas, olha só, 3 pessoas leram os 2 livros. Aí eu tenho 2 pessoas aqui que leram somente o livro A, aí fecha 5 leitores do A. Eu coloco uma pessoa aqui, eu tenho 4 pessoas que leram o B, e aí 2 mais 3, 5 mais 1, 6. Então tenho 6 pessoas aqui, é só acrescentar 4 pessoas que não leram nenhum. Então eu tenho mais de uma situação em que existe um certo número de pessoas, algum número de pessoas que leu os 2. Então afirmar com certeza que nenhuma leu os 2 livros, isso é falso. Não tem como eu garantir isso. Isso até pode acontecer, mas eu não tenho como garantir isso com certeza. Diz assim, pelo menos uma pessoa leu os 2 livros. Será que uma pessoa tem que ter uma pessoa que leu os 2 livros? Vou pensar assim, ó. Livro A e livro B. Livro A, 5 pessoas. Livro B, 4 pessoas. E aqui eu completo com uma. Olha só, 5 pessoas leram A, 4 pessoas leram B e uma pessoa não leu nenhum. E nota que aqui eu não tenho nenhuma região de interseção. Então eu tenho aqui a situação em que os 2 livros não foram lidos ao mesmo tempo por ninguém. E aqui está dizendo que pelo menos uma pessoa leu os 2 livros. Não, aqui está dizendo que não. Que eu consigo uma situação em que eu não tenha ninguém lendo os 2 livros. Então essa também é falsa.
E aí vem a terceira, pelo menos uma pessoa não leu nenhum dos livros. Bom, isso aí faz mais sentido, né? Porque se eu coloco aqui, ó, se eu vou tipo maximizar a situação, ó, coloco 5 pessoas aqui que leram o livro A, coloco 4 pessoas aqui lendo o livro B, são 9 pessoas e o total é 10, tem que ter uma pessoa não lendo nenhum. Ah, mas se tu colocar, por exemplo, aqui, ó, fazer uma região de interseção e colocar aqui eu tenho o livro A, aqui eu tenho o livro B e aqui eu tenho o grupo daqueles que não leram nenhum dos dois. E eu coloco 4 aqui, ó. Pode acontecer isso? Pode. 4 pessoas leram os dois, né? Aí eu tenho 0 pessoas aqui que não leram, que leram só o B. Aqui eu tenho uma pessoa que leu somente o A. E aí, claro, para eu garantir isso, eu preciso colocar 6 pessoas que não leram nenhum. Então tem 4 pessoas que leram os dois ao mesmo tempo. Uma pessoa só leu o livro A. Então eu tenho 5 pessoas que leram o livro A, eu tenho 5 pessoas que leram o livro A, eu tenho 4 pessoas que leram o livro B e tenho 6 pessoas que não leram nenhum livro. Dá um total de 10. Então eu posso ter até essa situação aqui. Mas nota que sempre eu preciso, ó, ter pelo menos um aqui não lendo nenhum. Que seria essa situação aqui, né? Eu tenho 5 pessoas que leem o A, eu tenho 4 pessoas que leem o B, e aí obrigatoriamente tem que ter uma pessoa aqui para fechar as 10 que não vão ler nenhum. Então, pelo menos uma pessoa não leu nenhum, pelo menos uma pessoa não leu nenhum. Então, a correta aqui, ó, a única que é verdadeira, é a 3, alternativa C. Ok? Então era isso, eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.